Ontem à noite, hein? Que coisa foi aquela? Mistério no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. Um Boeing 757-200, usado por agentes da CIA. E a gente não está falando de filme de Hollywood, não, hein? CIA, a central, né? Agência Central de Inteligência. Esse avião ficou mais de 2 horas na capital gaúcha ontem à noite, antes de decolar em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Aí tem o detalhe, esse avião, esse Boeing 757-200, ele veio de Porto Rico, veio lá de Porto Rico, né? E veio aqui para Porto Alegre, de Porto Alegre foi para São Paulo, né? Um roteiro meio estranho, né? Esse fato causou muita curiosidade, muitas notícias de âmbito nacional e também muitas teorias sobre quem, na verdade, estaria a bordo desse avião norte-americano. É um avião que pertence aí, né, a um grupo seleto da Força Aérea Norte-Americana. Repórter João Gabriel Pezzini, será que ele tem a resposta ou as respostas para esse mistério? Tá ventando, hein? Ventando bastante e vem água, hein? Prepare-se para a chuva. Bom, boa tarde, JG. O que você apurou a respeito dessa aeronave usada por agentes da CIA? Boa tarde. Oi, Mota. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Ventando bastante aqui na capital. Mas sobre essa aeronave da Força Aérea Americana que embarcou no aeroporto Salgado Filho ainda na tarde de ontem, nós conversamos com a Fraport, né, que administra o aeroporto Salgado Filho, e ela disse que a aeronave pousou em Porto Alegre às 5h03 da tarde e decolou para Guarulhos às 7h52 da noite. Como você bem disse, essa aeronave veio de San Juan, em Porto Rico, veio até aqui então Porto Alegre e depois partiu para Guarulhos, para o aeroporto que fica no estado de São Paulo. Mota, esse caso, esse fato, levantou muitos questionamentos e muitas dúvidas, principalmente por conta do momento delicado geopolítico mundial e também pela relação conturbada, né, dos Estados Unidos com o Brasil. Inclusive, a deputada federal Fernanda Melchiona questionou o que esse avião da Força Aérea Americana estava fazendo aqui. A deputada nos mandou uma nota. A nota diz que, conforme noticiado pela imprensa, a aeronave é conhecida por operar em missões especiais e está frequentemente associada à CIA. O motivo da entrada da aeronave no espaço aéreo brasileiro é até então desconhecido. Por isso, a deputada federal, Fernanda Melchiona, oficiou na quarta-feira os Ministérios da Defesa e dos Portos e Aeroportos, exigindo informações sobre a entrada da aeronave no espaço aéreo brasileiro. Os documentos exigem informações quanto à justificativa oficial para a autorização de entrada da aeronave em espaço aéreo brasileiro, se houve solicitação formal do governo norte-americano para tal operação, natureza da missão da aeronave, quem eram os ocupantes da aeronave e qual a sua identificação oficial e se houve transporte ou desembarque de carga ou equipamentos. Mota. Eu acho muito estranha essa história. É esse avião aí branco, gente, esse daí, ó. Sem nenhum tipo de número, sem nenhuma logomarca, nenhuma pintura, branquinho o avião aí, ó. O avião que transportaria, além de agentes da CIA, não estou falando na viagem aqui para o Brasil, né? Ele é comumente usado por agentes da CIA, como também por diplomatas e militares. Aí levanta um monte de perguntas, né? Agora, o detalhe é que a deputada federal Fernanda Melchiona é do PSOL, que é um partido apoiador do governo federal, do governo Lula. Ela ou seja, da situação, e ela está questionando o Ministério de Defesa, de Portos e Aeroportos. Aí fica mais complicada a história ainda, não é mesmo, ô JG? Por que uma deputada, se fosse uma deputada de oposição, questionando o governo sobre a aeronave em questão, agora, é uma deputada que pertence à base do governo. Gente, mas que coisa estranha, hein? Cadê o QR Code na tela aí, ó? Vamos abrir também para a nossa audiência, né, opinar, porque a sua opinião, a opinião da nossa audiência, ela é suprema, ela é mais importante que a minha opinião, né, que a opinião de todo mundo aqui da equipe do Boa Tarde Rio Grande. Então, o que você acha que segundo a Polícia Federal, né, o JG, esse avião teria trazido a Porto Alegre diplomatas, pessoas ligadas ao consulado, é isso, né? É isso, essas são as informações preliminares. Seriam diplomatas que vieram até aqui em Porto Alegre, mas
As pessoas estão questionando, Mota, esse trajeto, né, de Porto Rico até Porto Alegre, de Porto Alegre até São Paulo. É realmente um trajeto incomum, né, para um avião da Força Aérea Americana fazer aqui. Olha, sabe quando que a deputada federal Fernanda Melchiona vai conseguir a resposta para a notificação ou para o questionamento que ela fez para o Ministério da Defesa e também o Ministério de Portos e Aeroportos? Nunca, gente. A gente está falando de CIA. A gente está falando da principal agência de inteligência do mundo, né? Nós temos aqui a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, né? Não tem lá na Rússia, não tem ainda tem a KGB lá, não sei se tem, se já tem outro nome. Tem a Scotland Yard no Reino Unido, né? Tem aí as agências dos filmes, não tem? Os filmes que a gente observa agora. A gente está tratando de um assunto real, né? De um fato, um avião comumente utilizado. É esse aí, ó. Esse aí, ó, sem nenhum tipo de inscrição, não tem nem número, não tem nada. O que esse avião transportou? A Polícia Federal disse preliminarmente que o transporte teria sido usado por diplomatas. Mas é um avião, repito, né, da Força Aérea Norte-Americana, usado principalmente em missões especiais da CIA. Agora, que missão especial aqui a CIA teria no Brasil, né? Eu realmente não vejo, estou tentando buscar alguma coisa aqui, mas não vamos especular, né? Vamos tratar de informação mesmo. Então, assim, na sua opinião, você que está do outro lado da tela, a opinião da nossa audiência aqui do Boa Tarde, o que você acha que esse avião veio fazer aqui no Brasil? Saiu de San Juan, em Porto Rico, né? Que tem ligação, aí relação, né, com Estados Unidos, Porto Rico, e é um estado independente, né? Mas é considerado aí, né, um território norte-americano. Saiu de San Juan, em Porto Rico, veio direto para Porto Alegre, chegou 5 e pouco ontem da tarde, né? Cerca de 2 ou quase 3 horas depois, esse avião decolou em direção a São Paulo e desde ontem esse é um dos assuntos mais comentados ligados ao Rio Grande do Sul, sabia? São 2 assuntos que estão bombando na internet. Esse assunto do avião que primeiro chegou no Brasil e pousou em Porto Alegre, no nosso Salgado Filho, ficou quase 3 horas aqui e foi para São Paulo. E o outro assunto é aquele assunto da criança de 4 anos lá de Caxias do Sul que foi agredida pela pseudo-professora, aquela criminosa que foi demitida da creche Xodó da Vovó, lá em Caxias do Sul. Esses são os 2 assuntos, desde ontem, mais comentados nas redes sociais, né? E com mais notícias, né? Com mais engajamento, número de views e tudo mais. Então, assim, eu acredito que a gente não vai conseguir resposta, nem nós, nem o JG, muito menos a deputada federal do PSOL, Fernanda Melchiona, que é deputada pelo Rio Grande do Sul. Ok? Mais algum detalhe, meu querido JG? Sim, Mota, a gente tem a informação que a Receita Federal inspecionou a aeronave. Nós pedimos nota, tentamos contato com a Receita Federal, até o momento não nos responderam. Que coisa estranha, né? Hein? Eu fico pensando nos filmes. Principalmente aquele, como que é? Missão Impossível com o Tom Cruise, que é um gato, né? Baixotinho, né? Tem a tua altura, sabia, Leandrinho? Tom Cruise tem a tua altura, que ele usa um salto que não dá nem para ver, uma bota meio, né, equipada lá, que não dá para ver que ele é baixote, ele tem baixa estatura, o Tom Cruise, mas eu fico pensando nos filmes da Missão Impossível já, né, negócio de CIA, tudo, aí a gente fica perguntando. Obrigado, viu, JG? Até daqui a pouco. Obrigado, Mota. Até. Até. Gente, lembra da notícia de ontem